Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está escutando. Eu sou o aluno Eduardo, do curso de Licenciatura em Física do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, Campos Salinas, e estou aqui para falar um pouco sobre Isaac Newton e as suas três leis. Newton, que é considerado como o pai da física por muitos, é uma figura bastante importante tanto em física quanto em matemática, por conta do desenvolvimento do cálculo diferencial, leis de gravitação, equações de corpos, movimento. E eu vou começar pela sua história. Newton, ele nasceu na vila de Worcester, que é localizada em Lincolnshire, na Inglaterra. E aqui temos duas datas. Em 25 de dezembro de 1642, que é dado o seu nascimento, é pelo calendário juliano. Mas o calendário de hoje em dia, gregoriano, se a gente for utilizar essa data, passa a ser 4 de janeiro de 1643. E naquela época, Newton não conheceu seu pai. Seu pai faleceu antes do seu nascimento, alguns meses antes. E tendo apenas sua mãe, a Hannah. E aos seus 3 anos de idade, sua mãe se casou novamente. Agora Newton tinha um padrasto. Seu nome era Barnard Smith. Sua mãe e seu padrasto se mudaram para uma nova vila, ainda localizada em Lincolnshire. E Newton ficou para ser criado com seus avós. 7 anos após sua mãe se mudar, seu padrasto veio a falecer. Sua mãe retorna com mais 3 filhos, Mary, Benjamin e Hannah. E nessa época Newton já estava com seus 10 anos. Só que Newton era uma criança mais afastada da família e não criava laços. Era considerado um garoto mais solitário. E não tinha muito interesse em herdar a fazenda da sua família e trabalhar por falta de habilidade e falta de interesse. No período escolar de Newton, aos seus 12 anos de idade, ele vai para Brighton, onde se ingressa na Queen's Show e ele precisou se mudar. Ele aluga um quarto na casa de um farmacêutico chamado Sr. Clark. Ele aprende muito com esse farmacêutico, muitas coisas. Passa a ser mais dedicado aos estudos na intenção de ser o melhor naquilo que ele faz. E um dos seus talentos naquela época era produção e desenvolvimento em objetos de madeira, que ele construía moinhos de vento, mobílias, e já chegou a produzir até mesmo um carrinho com 4 rodas, movido por uma manivela. Newton, ao completar os seus 18 anos, é aceito no colégio de Trinity, em Cambridge. Nessa época, esse colégio era considerado somente para alunos que tinham um nível muito alto na classe, sendo aqueles alunos mais ricos. E Newton, apesar de ser de uma família bem estruturada financeiramente, ainda era considerado um estudante de baixa renda, um estudante pobre. E com isso ele teve que fazer trabalhos para outros estudantes, servindo refeições e limpando acomodações, mas isso não impediu de estudar e continuar evoluindo. Ainda sendo considerado uma pessoa solitária, mesmo aos 18 anos de idade, não gostava muito de interagir. E após alguns anos ele consegue uma bolsa, só que para uma universidade renomada, ainda em Cambridge. E nessa época ele passou a ser admirado por professores, principalmente pelo Isaac Barrow, que era um professor de matemática, que ocupava a cadeira de professor de matemática, ou cátedra lucasiana. E com essa bolsa, Newton conseguiu se formar, tendo uma bolsa de benefício, que ajudava a se manter. Aos 22 anos já estava formado em humanidades. E mesmo já tendo uma formação específica, ele não deixou de procurar aprender mais e buscar mais conhecimento em outras áreas. Aí aqui a gente vai para a famosa lenda que todo mundo conhece ou já ouviu falar, que é sobre a maçã que cai na cabeça de Newton e que faz refletir sobre o porquê a maçã, ao invés de cair para cima, ela cai para baixo. E isso nos ajuda a entender que Newton pode ter tido essa experiência e desenvolvido
a mecânica e a gravitação, movimento de corpos. Esse período ele estava em isolamento porque era um período de pandemia. A peste negra estava atacando o, o pessoal na Inglaterra. Tiveram que afastar os alunos da universidade. E nessa época, Newton se isolou, estudou, desenvolveu mais as suas anotações sobre óptica, a mecânica e a gravitação. Mas mesmo que essa lenda na maçã não seja verdade ou não, esse período foi muito importante para Newton desenvolver bastante a sua noção sobre, sobre o que já tinha estudado antes. E após esse período da peste, ele voltou para a universidade, participou de um concurso e se tornou professor. E depois se formou em mestre em humanidades. Nesse período, passado mais um tempo, o Barrow, que era o seu professor, Barrow, ele renunciou ao posto de cadeira de professor de matemática. E depois dessa renúncia, ele indica Newton para ocupar o seu lugar, em 1669. Nisso, Newton se tornou novo professor de matemática, recebeu muita admiração do pessoal, só que por conta dos seus trabalhos envolvendo variação de índice de refração da luz, que ele publicava artigos sobre seus estudos, ele recebeu muita crítica de filósofos que não gostavam muito do seu trabalho. Com isso, Newton acabou afastando dessa área de publicação e só foi voltar a publicar após a morte de um deles, de um dos críticos, evitando receber mais críticas, porque, ao que se sabe, Newton era uma pessoa muito vingativa, além de ser solitário. Poucos se sabiam sobre a personalidade dele. E aos seus 50 anos de idade, Newton, a sua universidade estava com complicações financeiras. Ele acabou voltando para Londres, onde realizou mais trabalhos e foi eleito presidente da Royal Society, onde que fez amigos. Foi um período que ele continuou seus estudos sobre a área de óptica e mecânica, publicou trabalhos importantes. E nos últimos anos da sua vida, seus estudos foram dedicados à alquimia e a questões relacionadas a Deus. Newton, apesar de ser crente, não seguia os costumes da Igreja Católica, que é a igreja que era dominante na época. Ele tinha muitos estudos sobre fim da humanidade, estudou muito sobre química, astronomia, física e procurava entender mais a relação entre ciência e alquimia. Tanto que daí que surgiu a definição da pedra filosofal. Só que algo que o Newton deixou para a gente, que é bem conhecido, são as suas famosas 3 leis, que são muito utilizadas como uma explicação matemática do movimento dos corpos, chamada de mecânica newtoniana. Ela ajudou muito a identificar trajetórias de asteroides, o surgimento de marés, e foi um marco muito importante na física. Claro que ela tem suas limitações, como muita coisa na física. Dependendo da velocidade de um corpo, do tamanho de um corpo, a física mecânica newtoniana deixa de ser funcional. A gente tem hoje em dia novas equações, novas deduções para explicar isso mais detalhadamente. Mas para determinadas situações em que a gente tem uma limitação pequena, ou em que você tem uma massa não muito grande, uma velocidade bem menor do que a velocidade da luz, a mecânica newtoniana funciona, e funciona bem. Começando para a sua primeira lei, a chamada de princípio da inércia ou lei da inércia. O enunciado que a gente tem, que Newton traz, é que todo corpo que está em um estado de repouso ou em movimento uniforme em uma linha reta, ele vai tender a continuar ou em repouso ou em movimento uniforme, a não ser que seja aplicada uma força sobre ele.
uma força contrária a esse movimento, ou para tirar desse estado de repouso. A gente consegue ver isso experimentalmente. Um experimento bem simples que dá para fazer em casa, você pode pegar uma folha de papel, um copo e uma moeda. Você posiciona essa folha na boca do copo, coloca a moeda em cima da folha, no sentido da boca do copo, para que se essa folha saia, essa moeda caia dentro do copo. Você puxa bem rápido essa folha. A moeda dá a impressão de que vai sair junto com a folha. Mas o que realmente acontece é que ela permanece em repouso e cai dentro do copo. E um corpo em movimento uniforme, se a gente for parar para pensar num plano em que não haja atrito, e você só aplica uma força para iniciar o movimento, esse corpo continua em movimento. O que faz o corpo reduzir a sua velocidade ou parar são as forças contrárias que a gente tem, atrito do ar, ou obstáculos no caminho. A segunda lei de Newton já trata da superposição de forças, ou princípio fundamental da dinâmica. O movimento em que você tem um movimento de um corpo que vai estar relacionado à força aplicada, a aceleração e a massa. Você tem uma relação dessas três grandezas, como massa sendo uma grandeza escalar, força e aceleração sendo uma grandeza vetorial. A mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida em direção à linha reta na qual aquela força foi aplicada, o que significa que o vetor aceleração e o vetor força estão no mesmo sentido. Se você pega uma garrafa, por exemplo, você pode ser uma garrafa, duas garrafas, uma vazia e uma garrafa cheia, até a metade de água. Você dá um soco com uma intensidade na garrafa vazia e observa mais ou menos a sua velocidade atingida. Faz a mesma coisa com a garrafa cheia, dá um soco na mesma intensidade. Você pode observar que a garrafa mais cheia, por ter uma massa maior, ela não vai atingir uma aceleração tão grande em relação à garrafa vazia, por ter uma massa maior. São grandezas diretamente proporcionais. Força, massa e aceleração. Força é igual ao produto da massa e aceleração. A terceira lei de Newton já nos diz que um corpo, ao fazer uma força em outro corpo, vai ter mesma intensidade, mesma direção, só que vão estar em sentidos opostos. Ela recebe o nome de lei da ação e reação. Você pode pegar como exemplo o ato da gente caminhar sobre a terra. Quando você pisa no chão e empurra seu corpo, você está fazendo uma força sobre o planeta e o planeta está fazendo uma força sobre você. E essa força está em um sentido oposto, por isso que você tende a se locomover. E algo que tem que se notar sobre essa lei é que ela só vai valer quando você tiver mais de um corpo. Só de dois corpos para cima. Um corpo não consegue fazer força sobre ele mesmo. Você não consegue te puxar ou te levantar. Outra pessoa sim, porque são dois corpos separados. Essa foi a apresentação sobre Newton, um pouco sobre a sua história. Ele tem diversos trabalhos e diversas aplicações em diversas áreas. E sua história é muito interessante. Obrigado.